Este sábado, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data é uma oportunidade de reflexão se a sociedade está avançando na garantia de direitos das pessoas com deficiência. Vamos conversar sobre este assunto com a advogada Aline Sacomano, que é especialista em Direito Processual Civil. Aline, bom dia para você. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Bom dia, Adriano. É um prazer falar com vocês. Aline, como é que está o nível de conhecimento da sociedade em relação aos direitos das pessoas com deficiência? Você que atua aí nessa área, está sentindo que está tendo uma melhora? O pessoal está mais ligado no assunto ou está na mesma? O que eu posso dizer é que a legislação é bastante avançada, inclusive comparando com outros países. Contudo, a sociedade ainda está bastante desatualizada, muitas pessoas não sabem todos os direitos, falta muito conhecimento público, os deficientes, as famílias não sabem quantos direitos eles têm. Então podemos dizer que precisava ser levado mais a conhecimento isso. Quais são aí alguns direitos? É claro que são vários, né? A gente sabe que, como você bem disse, no papel a gente está bem. A legislação é avançada. Sim. Até em comparação com outros países. Mas no dia a dia, pelo que você observa, quais são alguns direitos das pessoas com deficiência que são literalmente ignorados? Olha, primeiro o direito à igualdade e não discriminação. Então isso é o básico que desde a Constituição Federal de 88 vem sendo reiterado em várias leis, que são todos iguais perante a lei. Não pode haver discriminação. Todos os deficientes, pessoas com deficiência, devem ter atendimento prioritário, seja no transporte, seja em hospitais, seja em escolas. E falando de escolas, deve ter uma acessibilidade, uma inclusão. Então a escola deve matricular a criança ou adolescente com deficiência sem fazer qualquer distinção. Não pode se negar fazer uma matrícula, por exemplo. Isso é inclusive crime. Uma escola que adiar uma matrícula ou fazer qualquer forma, negar aquela criança, seja uma escola pública ou privada. Direito à saúde. Então, o Estado ele tem que dar prótese, órtese, medicamentos, fraldas. Então, tudo isso é fornecido pelo Estado. Tratamento, diagnóstico precoce. Os planos de saúde, a carência não pode ser diferenciada, não pode ter nenhuma penalidade, nada, né? Enfim, direito ao trabalho. Então, cotas. Uma empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a fornecer cotas, né? Então, a depender do número de funcionários. Então, uma empresa com 100 funcionários, ela tem que ter 2% de cotas para pessoas com deficiência. Uma pessoa com mais de 1.000 funcionários deve ter 5% de cotas. Então, isso deve ser observado pela sociedade e cobrado. Um direito que eu gostaria muito de ressaltar é que a pessoa com deficiência, ela tem direito a um benefício da Previdência, que é chamado benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial que, independente da pessoa ter contribuído para a Previdência Social, ela tem direito a receber um salário mínimo se ela não tiver realmente condições. Infelizmente, muitas pessoas, a gente vê às vezes nos faróis de trânsito, pessoas sem uma perna, em situações humilhantes, e não tem como sobreviver. E não sabem desse direito, concorda? Tem essa questão mesmo que a gente observa nas cidades. E, Aline, quais as consequências do desconhecimento desses direitos? Porque o desconhecimento vem da própria pessoa com deficiência e também das pessoas que estão em volta. Quais as consequências, então, desse desconhecimento, dessa falta de conhecimento sobre esses direitos? Então, das pessoas que estão em volta, né, ninguém pode alegar que não conhecia a lei. Então, se você fizer uma discriminação com uma pessoa que tem deficiência, você pode ser muito punido.
Hoje são diversas ações de pessoas que cometeram discriminação e são obrigados a pagar indenização de danos morais e materiais. Escolas que são severamente punidas por não terem matriculado uma criança ou por terem falado que não tem vaga, quando na verdade tinha vaga, mas se negaram a matricular. Né? E para o lado da pessoa com deficiência, a pessoa não alcançar seu direito. Infelizmente, o mais grave é para a pessoa que não sabe seu direito e não consegue, de repente, nem uma cadeira de roda do governo, e ela tem o governo é obrigado a dar, nem uma prótese, nem um medicamento, e todos têm o direito. Realmente. Não precisa ter mais campanhas para que essas pessoas busquem. Então o governo tem que dar, está na lei. A pessoa tem que dar, o governo tem que dar um salário mínimo para as pessoas que não têm deficiência e não têm condição. E é só pleitear. Nós estamos conversando com a Aline Sacomano, que é especialista em direito processual civil, também aí atua na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A Aline tem observado, trabalho na imprensa, que de uns anos para cá tem ganhado força, tem entrado na pauta reportagens sobre capacitismo, que é um termo relativamente novo, mas está aí já há algum tempo, que mostra aí o preconceito contra pessoas com deficiência. O que você tem observado em relação a isso nessa luta para garantir mais direitos para as pessoas com deficiência, ou seja, divulgar aí práticas que estariam configuradas como capacitismo? Primeiro falando um pouquinho da evolução, A gente tem evoluído ao longo dos anos sobre essas mudanças de conceitos. Antigamente não falava de pessoas especiais. Hoje tem lei proibindo esse conceito, Então, hoje não se pode mais falar pessoas especiais. São termos que limitam a pessoa, constrangem a pessoa, o termo capacitismo, de certa forma, também constrange, É algo que limita a pessoa. Então, isso vem sendo observado pela sociedade e tem políticas contra e leis, projetos de leis para serem corrigidos nesse sentido, assim como teve em relação ao termo pessoas especiais. Ok, que aí tu realmente tem toda é um tema realmente bem sensível, Então é preciso... Preciso cuidar, Assim, só que não é de um dia para o outro, tudo é muito demorado na sociedade, Então tem projetos de leis para que realmente venha a ser alterado. Ok. E para encerrar aqui a nossa entrevista, que mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo em relação aí a essa questão, que é uma questão importante, que não pode ser desconsiderada, tanto é que tem um dia nacional chegando aí, O Dia Sim. Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu digo que cada pessoa deve tomar conhecimento da sua importância na sociedade, de quanto podemos fazer a diferença. Porque somente unindo esforços é que poderemos dar os direitos efetivos a essas pessoas, ajudando, informando, fazendo com que essas pessoas possam chegar aos seus efetivos direitos. A uma pessoa que você comunica, vá buscar seu direito, olha, você tem direito a conseguir um salário mínimo, você tem direito a conseguir uma prótese, promover campanhas. Uma única pessoa que você auxilia, você já estará fazendo um bem. E não é caridade. Você fazer isso não é uma caridade. Pessoa com deficiência, ajudar uma pessoa com deficiência, não é uma questão de fazer caridade. É uma questão de praticar justiça, trazer o direito para a sociedade. Isso já está na lei. Ok. Aline Sacomano, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelas suas considerações, chamar a atenção da gente sobre esses assuntos. Um abraço para você e bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. É um prazer.